Humberto, meu cara, deixa eu te Vai fazer lá, uma pergunta. Vai lá, Carlos Ruas. Sobre comunismo, eu tenho muitas curiosidades sobre comunismo. Eu sou cartunista, né? Eu sou simpatizante de história, mas não tenho formação nenhuma em história. Então, isso me gera muitas dúvidas, né, sobre algumas questões. Eu conheço pouco sobre o comunismo. E uma das primeiras perguntas que eu queria fazer existe alguma diferença do comunismo de ontem para o comunismo de hoje? Por exemplo, você teve aí a União Soviética, né? Uhum. Eu não sei se isso foi um comunismo assertivo ou não, e hoje você tem aí a China, né, como uma grande potência do planeta. Então, assim, ela se assemelha ao que a União Soviética já foi um dia? É um comunismo 2.0? Existem diferenças até para as pessoas que não conseguem diferenciar uma coisa da outra? Cara, assim, a gente pode chamar de comunismo o que teve na União Soviética? Pode, não tem problema nenhum. Aham. Mas, na verdade, é socialismo, né? Por quê? Porque o comunismo, ele é, tipo assim, é o fim, né? E o socialismo é a transição. Tá. Então, não tem como você saltar do capitalismo pro comunismo, né? Você tem que passar por esse processo de transição, Uhum. tá? Não é uma coisa, assim, de fases, né? É uma coisa de processo, tá? O processo que a gente teve na União Soviética é diferente do processo que a gente tem hoje na China, bastante diferente, né? Tá. Então, aquele tipo de processo que a gente teve na União Soviética não se tem mais na China, né? Ainda tem alguns lugares que tem algumas coisas parecidas, tá? Acho que Cuba, Coreia Popular, acho que tem mais semelhança. Não é a mesma coisa também, mas eu acho que tem mais semelhanças. Com a União Soviética, você tá Isso, falando, com a União especificamente. Soviética. E a China, antes da abertura, vamos dizer assim, também tinha mais semelhanças. Agora não, é uma outra coisa. Até assim, não é consenso entre os comunistas que a China continua sendo uma experiência socialista. Tá? Não é consenso, eu tenho ciência desse debate. Embora eu defenda que sim. Isso é uma posição minha, né? Que a China é socialista? Eu defendo que sim. Mas eu sei que isso é um debate. Você não considera a China comunista? Não, Cara, mas não, é que tá. Comunismo, segundo, nunca não aconteceu, né, na É, experiência ainda socialista. chegaria lá. O comunismo, tá? Assim, Nenhum assim, país chegou ao comunismo. porque não daria nem para um país chegar ao comunismo. Porque o comunismo mesmo é uma anarquia. Então dependeria que o mundo se tornasse comunista, né? Por isso que eu digo, é o fim. Agora, não é errado a gente dizer China é comunista, a União Soviética é comunista. Por quê? Porque o socialismo real é a experiência comunista que a gente tem até então, né? Mas o importante é a gente entender que é um processo de transição. Transição em que sentido? A gente tem que sair, porque assim, ó, socialismo não é modo de produção, tá? A gente tem um modo de produção capitalista e pretende construir um modo de produção comunista. O socialismo é a transição do modo de produção capitalista para o modo de produção comunista. Então, o que tem que acontecer nessa transição? A gente tem que superar a lógica do capital. Então, a exploração de mais valor, a propriedade privada dos meios de produção, tudo isso tem que, ao longo do socialismo, serem criadas bases para a superação desses modelos, né? Então, isso é o socialismo. É a transição do capitalismo para o comunismo. Então, isso é o que a gente teve na União Soviética e, segundo o que eu acredito, é o que ainda se tem na China, porém de uma maneira completamente diferente. Eu defendo que a China ainda é uma experiência socialista, embora tenha relações capitalistas de produção. Por que eu digo isso? Na China tem trabalho assalariado, na China tem bilionário, na China tem exploração de mais-valia. Então, assim, você tem relações capitalistas de produção. Virou um híbrido a China? Eu não sei se é uma boa maneira, Tá. mas ok, didaticamente podemos falar assim, tá? E o que tem de socialista na China ainda, Então, aí dentro do seu ponto de vista? O grande ponto é o seguinte, cara, porque no capitalismo, o poder político é dos capitalistas. E no meu entendimento, na China, o poder político não é dos capitalistas. Vamos dar alguns exemplos para você entender concretamente o que eu estou querendo dizer. Os bilionários abaixam a cabeça pro Estado. Por exemplo, a gente está vendo a disputa entre a BYD e a Tesla. A Tesla não tem condições de competir no mercado com a BYD, tá? Por causa do custo de produção da BYD, que é muito menor do que o da Tesla. Lógico que tem protecionismo de mercado nos Estados Então, Unidos. é o ponto que eu ia falar agora. Alguns meses atrás,
né, a gente repercutiu bastante o Elon Musk chegando, o governo dos Estados Unidos, olha, tem que taxar esses caras. Porque se vocês não taxar esses caras, eu não vou competir com eles. O que o governo dos Estados Unidos fez? Nossa, livre mercado, hein? Meteu uma taxa de 100% sobre os carros da BYD. 100%. Porque eles chegaram à conclusão que se fosse 75%, ainda assim a BYD seria competitiva. O que eu tô querendo dizer com isso? É protecionismo. Total. Não, mas assim, qual é o ponto, né? Também, mas assim, é nem esse ponto que eu quero chamar a atenção agora. O Elon Musk, ele não precisa ser presidente dos Estados Unidos. Ele nem quer ser presidente dos Estados Qualquer Unidos. presidente que estiver lá na Casa Branca vai receber o Elon Musk, vai ouvir o Elon Musk e vai atender o Elon De Musk. tapete vermelho. Né? Né? Vamos pegar o caso do Jack Ma, acho que é o nome do empresário lá da É isso, é da Jack Ma. Alibaba. É isso né? mesmo, da Alibaba. Ele tinha um nicho de mercado que o governo chinês deu para ele explorar. Você quer ficar rico, quer ficar bilionário, você vai trabalhar nisso aqui. Lá pelas tantas, o Jack Ma começou a querer transitar do nicho dele para um nicho mais de serviços bancários, vai? Não é bem isso, mas didaticamente só para você entender aqui. Ou seja, ele começou a querer ir para além daquilo que o poder político na China, que está na mão do Partido Comunista, autorizou ele a fazer. Aconteceu que o quê? O cara deu uma sumida. Chamaram ele pra bater um papo. E depois ele voltou e disse, não, nada a ver, não era nada daquilo, eu vou continuar fazendo aqui o que eu tô fazendo, tá tudo certo. O que eu tô querendo dizer com esse exemplo? O poder político, no meu entendimento, eu admito que é um debate, mas no meu entendimento, o poder político na China não tá na mão dos bilionários. E o debate existe por quê? Porque se os bilionários quiserem falar com o governo, eles... Cara, o debate existe porque alguns marxistas acham que, pelo fato de haver bilionários e de haver relações capitalistas de produção, isso não pode ser classificado como socialismo. Entendi. Eu tenho um entendimento diferente porque todo socialismo nasce do capitalismo. Então, você vai ter que conviver com relações capitalistas de produção. E não tem uma fórmula de bolo, não tem um checklist, não tem um prazo. Assim, o estabelecimento do capitalismo demorou séculos. Então, Sim. por que o estabelecimento do comunismo também não pode demorar séculos? Não tem prazo para isso. O debate, para mim, ele é muito mais centrado no seguinte, eu acho que esse é o ponto mais espinhoso a respeito da China. Porque, para ser socialismo, tem que ser ditadura do proletariado. Esse é um palavrão feio. As pessoas odeiam né? a palavra. Mas a pega. gente pode mudar isso para democracia popular. Fica mais bonitinho, mas é a mesma coisa. Né? Ou seja, o poder político no socialismo tem que ser da classe trabalhadora organizada na forma de partido. Então aí também tem um debate. Se o Partido Comunista Chinês ainda é um representante legítimo da classe trabalhadora ou se já não é mais. Se é uma burocracia encastelada que não representa mais os interesses da classe trabalhadora. Então também tem esse debate. Eu acredito que isso está em disputa. Entende? O Partido Comunista Chinês tem mais filiado do que a maior parte dos países do mundo tem de habitante. Sim. Né? Então, assim, eu imagino que é um debate ferrenho lá dentro, inclusive, de linhas diferentes e tal. Uma coisa que eu fico pensando, né? Às vezes eu faço um paralelo, não sei, me corrija se eu estiver errado. Às vezes eu faço um paralelo do Partido Comunista Chinês com a Igreja Católica, no que diz respeito ao monoteísmo da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela pegou um mundo politeísta, romano, e construiu, e agora os católicos vão ficar putos comigo, mas tipo, construiu aquela ideia, construiu não, né, mas foi uma construção, né, da Bíblia, tal, aquela questão monoteísta, mas para suprir o politeísmo colocou os santos, né, cada santo faz uma coisa, não sei o que lá, então, na teoria, a Igreja Católica é monoteísta. Na prática, os católicos, cada um gosta mais de um santo do que outro. Um é devoto de São Judas, outro é devoto de sei lá, Santo Antônio, outro é devoto de não sei quem, e vai fazendo essas coisas. O Partido Comunista Chinês, às vezes, me soa isso, por quê? Porque na origem é um só. Mas ele ficou tão grande, mas tão grande, que ele funciona meio como pluripartidário, né? Porque lá dentro você tem umas divisões... Não, mas isso até não é um problema, Pirula, porque Não, assim... eu não estou achando que é um problema. Não, eu sei. estou dizendo só que me soa... Porque, veja, tipo, que dividiu lá dentro, você fala, tá, é o mesmo partido, mas na prática tem tantas vertentes lá dentro Disputas que... mesmo. mas então. eu acho que isso, inclusive, é saudável, porque, veja, nós entendemos que o Partido Comunista deve conduzir a revolução. Entretanto,
tem que haver democracia dentro desse partido. Isso implica em debates políticos internos. Né? A ideia do centralismo democrático é essa, olha, dentro do partido, você pode ter diferentes visões e você pode quebrar o pau lá dentro. Você vai, né, quebra o pau lá dentro. Uma vez que é tirada uma linha, a partir dessas discussões, para fora do partido, essa linha deve ser única. Mas tem as eleições internas, né? Tem, Que são- e tem inclusive outros partidos na China. Não é um único partido que tem na China, é lógico. O partidão é o maior É partido. maior, todos, mas não é proibido, tem partido liberal na China. A questão é que eles têm ganhado do Partido Comunista.